Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os 2 pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos e eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue. Eu não aguento mais essa instabilidade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focada em tudo, menos no que eu preciso, eu despenco, e nem mesmo o chão é capaz de me segurar, caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar. Não consigo nem descrever minhas emoções. Será que diante de tantos dilemas eu consigo me enxergar exatamente como sou? Como fui criada para ser? Como posso ter paz em meio ao caos? Como enfrentar com coragem os desafios que surgem diante de mim? Minhas emoções me enganam e eu acabo me deixando ficar para trás, sufocada. E como enxergar além de mim? Como enxergar os outros que estão à minha volta, o trabalho, a família, os relacionamentos? Eles também precisam que eu estenda a minha mão. Eu preciso encontrar o equilíbrio. Não tenho mais onde me segurar. Não quero mais estar por um fio. Bom dia! Sejam muito bem-vindos. Queria começar essa nossa reflexão com uma pergunta. E eu queria que você fosse muito honesto. Inclusive, pensar na possibilidade da gente fazer um pequeno exercício, tá? Não sei se você conhece aí o seu vizinho, quem está ali do seu lado, mas de forma muito sutil, queria que você fizesse uma troca agora e considerasse o seguinte cenário: você tem algo importante para fazer, mas algo te desestabiliza no meio do caminho. E aí, o que você faz? Você tem uma coisa importante para fazer, mas algo te desestabiliza. O que você faz? O que geralmente você faz? Como você reage? Sei lá, você tem um treinamento para dar, você tem uma aula importante para dar, você tem um casamento para ir, você tem uma festa importante que você está ali no caminho, mas ali no meio do negócio algo te desestabiliza. Como é que você geralmente reage a isso? Você para tudo, tenta resolver, você foge daquela responsabilidade, você segue em frente como se nada tivesse acontecido? Como é que você reage? Eu gostaria de gastar aí 1 minuto ou 2 você fazendo esse exercício com o seu vizinho. Vamos tentar juntos? Mão na massa. Você percebeu? As pessoas têm formas diferentes de lidar com algumas situações na vida. Isso é muito normal, tá, gente? Tem gente que tem a tendência de faca na bota. Tem um negócio que me atrapalhou, eu tenho que resolver, mesmo que eu me atrase um pouquinho, mas eu gosto de resolver problemas, eu gosto de solução. E tem uma galera que, cara, não consegue mais dar um passo para frente. Não é verdade? E talvez já perdeu muitas oportunidades, perdeu muita coisa assim no meio do caminho. E eu posso dizer tranquilamente que isso faz parte da jornada como um todo. E aí tem 4 pilares da inteligência emocional que é importante a gente entender. Então, isso basicamente funciona a partir das nossas competências pessoais ou competências sociais, ok? Algumas coisas você vê e outras coisas você faz. Na semana passada a gente introduziu esse assunto falando sobre o autoconhecimento. Isso é um pilar importantíssimo da inteligência emocional. Se você não se conhece mesmo, não adianta você tentar desenvolver as demais. Não vai funcionar. Você não tem uma noção de quem você é.
Você não tem a noção de um pouco da sua história, das suas tendências, do porquê que você reage ou não reage de uma determinada forma. E aí fica difícil você dar passos na direção de solucionar o problema ou ser resiliente diante de uma perda, de uma dor. Porque no final você não se conhece, você não sabe os seus limites. E você não sabe o seu potencial. Um outro pilar importante, pensando na competência pessoal, é autogestão. Isso tem a ver com o que você faz. Então, na semana passada, a gente trabalhou bem aquela questão do conheça-te, aceita-te e supera-te. Não tem como eu me superar sem eu me aceitar. E não tem como eu me aceitar sem eu me conhecer. É a tríade ali de Santo Agostinho. Se eu quero avançar em algumas áreas na vida, eu tenho que entender quem eu sou, o que geralmente eu faço para eu tentar mudar um pouco a lógica de como esse hábito funciona, de como essa tendência minha funciona. Se eu não me conhecer, eu não vou me aceitar. Se eu não entender os meus limites ou o meu potencial, eu não vou me superar. E isso é importantíssimo para a gente. Mas a inteligência emocional também fala de competências sociais. Uma delas não tem a ver tanto com a gente, mas tem a ver com o outro, que é a empatia. É a minha capacidade de me colocar ao lado do outro e a tentar ter uma perspectiva do outro para mim mesmo. Eu entender que talvez o que ele está fazendo ou está deixando de fazer, a situação que ele está vivendo, não é simplesmente o que os olhos podem contemplar. Às vezes é uma questão da história, da tendência da outra pessoa, de um problema que ele está vivendo, de algo que ele está enfrentando, e a gente precisa ter essa noção, né, de como o outro está funcionando. E pensando em como eu reajo, o que eu faço, tem a ver com a nossa gestão de relacionamentos. Esse lance de relacionamentos é um negócio muito desafiador para a inteligência emocional, porque às vezes a gente se deixa levar pela circunstância. Então, quer ver um exemplo disso? Suponhamos que, não me leva a mal, tá? É só um exemplo. Suponhamos que você me vê na rua. Ah, aquele gordinho que fala no domingo naquela igreja preta, olha só que bacana. Aí você me vê na rua e você tem a impressão que eu também te vi. E aí você me vê na rua e você faz exatamente assim, ó. Ei! E eu estou olhando na sua direção, e eu simplesmente não faço um ei de volta, e eu sigo o caminho. Eu passo direto. Vamos ser sinceros, o que você sente com isso? Vamos pegar algumas informações aqui, para a gente montar um cenário. O que você sentiria com isso? Raiva. O que mais? O que você sentiria com isso? Vergonha. O que mais? Metido. Esse cara é um metido. O que mais? Fingiu que não me viu. É um impostor. É um mentiroso. Então, olha só. Eu tive uma ação específica e isso trouxe algumas reações e são reações completamente diferentes. Da raiva a pensar que o outro é metido, aí eu senti vergonha por eu ter feito papel de ridículo, e dentre outras muitas possíveis reações. Mas se de repente você descobre que no final das contas não é nada disso, eu simplesmente não te vi, eu passei por um problema muito sério naquele momento, eu estava indo para consertar o problema, andando o mais rápido que eu posso, muda um pouco o cenário ou não? Justifica um pouco a minha postura? Ou pelo menos explica melhor? E falta isso na gente. Entender que o mundo não gira em torno das nossas expectativas. Então, se eu fosse pensar, no geral, funcionaria mais ou menos o seguinte. Existe aqui o ponto que eu vou chamar de realidade, e existe, pensando na realidade, esse outro ponto aqui, que é a minha perspectiva da realidade.
minha perspectiva da realidade. É como eu interpreto o cenário. E dependendo de como eu interpreto o cenário, isso vai gerar em mim algumas emoções. Não é verdade? Algumas emoções. E a maneira como eu gerencio estas emoções podem gerar em mim sentimentos. Não é verdade? Sentimentos. E como eu administro esses sentimentos, isso pode modificar a minha ação ou omissão. Não é isso? Não é basicamente isso que acontece? Eu vejo a realidade ali, eu tenho um contato com a realidade, com um fato específico, eu tenho uma percepção sobre o fato, isso mexe com as minhas emoções. Se eu não cuidar disso, isso se torna um sentimento. Então, existe uma diferença entre esses dois pontos, entre sentimento e emoção. O sentimento é um negócio que é quase que involuntário. A emoção é um negócio que é quase que involuntário. Eu sinto aquilo. Eu vejo uma coisa que eu considero aquilo nojento, eu sinto logo um nojinho, né? Às vezes eu me arrepio todo, né? Meu coração acelera, dá vontade de vomitar, de sair, daquela ânsia de vômito. E se eu não administrar isso, o que acontece comigo? Eu começo a ter repulsa por aquela situação, eu começo a categorizar aquela pessoa, aquele lugar, aquele ambiente como um ambiente nojento. Isso se torna um sentimento. E aí toda vez que eu tenho que passar por ali, que eu tenho que falar com aquela pessoa, eu evito porque aquilo me traz repulsa. É uma ação minha. Diante de uma percepção que eu tive. Não é verdade? Está entendendo a doideira que é isso? É mais ou menos assim que a gente vai administrando a vida. E os vários lugares que a gente vai passando. Então a gente precisa entender que inteligência emocional faz com que a gente tenha uma visão, pelo menos, ou uma percepção da realidade um pouco melhorada. Porque eu não vou me permitir simplesmente nutrir um sentimento por algo ou por um fato simplesmente a partir de um movimento involuntário do meu corpo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta logo aqui no início e pensar: por que ele passou por mim e não me cumprimentou? Será que ele me viu de verdade? Eu não preciso deduzir o que aconteceu. Porque eu conheço o Felipe. Eu suponho que ele não seja metido. Então eu não vou condená-lo na minha cabeça antes de entender de fato quem ele é. Entende isso? Eu não vou me reprimir dentro desse cenário, ou não vou me permitir criar um sentimento, ou até uma ação de repúdio em relação a alguma coisa, ou a algum lugar, simplesmente sem me questionar sobre o que está acontecendo. E assim eu consigo me autogerir de uma forma bem melhor. Com base na realidade ou com uma base que me aproxima da realidade. Porque eu corro um risco de estar errado. Às vezes o cara que vomitou na minha frente, que me deu muito nojo, às vezes ele não é um nojento, ele só está doente. Entende? E eu preciso ter consciência disso. Eu preciso estar pronto para isso, porque o mundo é uma caixinha de surpresas, não é verdade? Caixinha de surpresas. Então, a inteligência emocional é o que vai te blindar, com o passar do tempo, a reagir de uma forma melhor às coisas que acontecem na vida. Quando eu me refiro à autogestão,
Eu estou falando exclusivamente de como você sabe lidar com seus sentimentos e emoções para que eles não te atrapalhem na conquista dos seus melhores resultados. Então, você quer avançar na vida, você tem algumas áreas que você quer alcançar, você quer ser, você quer se tornar, e aí, de repente, se você não tem esse fator, esse pilar da inteligência emocional, que é a autogestão, você vai se deixando levar pelas suas percepções equivocadas da vida. Isso vai gerar em você toda sorte de emoções e sentimentos ruins. E com certeza isso vai te travar. Às vezes aquela pessoa que você decidiu se afastar por uma questão de má percepção, aquela pessoa poderia ser um grande amigo, alguém que poderia te ajudar em tantas áreas legais da vida. Talvez aquele ambiente que você evitou frequentar, aquilo poderia te ajudar em muito. Ou melhor, você poderia ajudar muito naquele ambiente, mas você se deixou afastado daquilo por conta de uma má percepção. Entende? Como a gente vai vacilando no caminho, na jornada? Agora, você sabe qual é de fato a diferença entre emoções e sentimento? Se a gente fosse pensar assim, para definir isso, para que a gente entenda bem o que é uma coisa e o que é outra. Basicamente, a emoção, ela é uma reação instintiva à coisa. Você não controla isso. Você sente. Então, você pode simplesmente... Peraí, eu senti isso aqui. Eu senti a raiva. Aconteceu isso, eu senti que ele é um metido. Eu senti vergonha. Mas eu posso parar exatamente aqui e voltar. Mas por que isso aconteceu? Será que ele me viu mesmo? Entende? Só que no normal a gente não faz isso porque a gente se conforma com simplesmente aquilo que a gente percebe. A nossa perspectiva, ela começa a ser dogmática na nossa vida. E aí a gente não precisa mais da realidade porque a gente criou um mundo na nossa cabeça que é nosso. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, elas estão no escuro, elas têm medo e elas olham um negócio assim meio estranho no escuro e elas não se levantam e não vão lá, por quê? Porque tem alguma coisa ali. E às vezes é só o vento batendo na janela. Entende? É só um vento batendo na janela. Não é nada demais. Não é um bandido, não é nada. É só um gato correndo atrás de um outro gato em cima do teu telhado. Só que a gente não faz esse exercício. A gente não se pergunta. A gente só reage. E aí no outro dia, sabe o que você faz? Eu preciso instalar um novo equipamento de segurança na minha casa, porque tem um pessoal querendo entrar à noite aqui. E às vezes não está nada disso acontecendo. Não é verdade? Não é assim que a gente geralmente faz? Aí no outro dia você não dorme, você fica olhando para as câmeras pelo seu celular. Parece que hoje ele não veio. Isso é muito interessante. Então, para que eu consiga ter uma autogestão, para que eu consiga entender a vida de uma maneira interessante, eu preciso desse negócio que eu estou chamando hoje aqui de autorregulação, autocontrole. A capacidade de, mesmo diante do meu instinto, mesmo diante de um movimento que o meu corpo está trazendo para mim, uma sensação estranha, esquisita, ou até boa, eufórica, mas eu paro, eu respiro e eu me pergunto, eu avalio, eu pondero. Você pode ser inteligente emocionalmente. Felipe, mas eu já tenho 60 anos, né? Como é o caso do meu pai, 60 aninhos. Não é isso? Você pode aprender esse negócio? Claro. Felipe, mas eu sou muito novinho, eu tenho 14, 16 anos. Eu posso aprender um troço desse? Pode. Claro, você está à flor da pele, né? As emoções mexem contigo em todos os sentidos.
Mas você pode administrar isso. Você não pode ser alguém que é refém das suas emoções e, por conseguinte, refém da sua perspectiva limitada de mundo. Você não precisa ser refém disso. Você pode avançar sobre isso. E aí muda completamente o jogo. Só que algo importante que você tem que entender é que sem autorregulação, sem autogestão. E sem autogestão, sem resultados. Porque a maior parte da nossa perca de tempo, ela não se dá com fatores reais. Às vezes é só a nossa mente que está nos trollando. Foi um teste, um vestibular, uma prova, que você sabia as respostas. Mas naquele momento você colocou na sua cabeça que você não sabia de nada. Entende? E aí é natural que o seu corpo reaja com o quê? Com um suor frio, inexplicável e inesgotável nas mãos. É um branco negócio, você olha para aquilo, você lê 2, 3 vezes, não entende nada que você leu. Isso é alfabetizado. Mas é só má gestão disso aqui. Porque durante a vida, ao longo da vida, você não foi se treinando para gerenciar isso aqui. Você foi reagindo às suas emoções com uma percepção equivocada da realidade. Então, o nosso dever é ver a vida como ela é. É julgar o mínimo. Julgar o mínimo. Você precisa ter discernimento das coisas. Será que isso é isso mesmo? Ou eu estou dando um valor para isso que isso não tem? Interessante isso, não é verdade? É tanto isso que a gente se perde, né? Então, a autogestão, ela começa com autorregulação. Muitas pessoas, elas se comprometem com muitos desenvolvimentos ao longo da sua vida, da sua carreira, só que elas não conseguem ir até o fim. Porque, como a gente brincou aqui no início, surge uma demanda, surge um problema, surge um fator limitante, e aí a pessoa para, ela trava, ela não consegue dar um passo a mais. Então, se você quer começar a desenvolver isso aqui, você precisa começar por onde você tem controle, por onde você domina. Porque qual é a coisa que você consegue controlar numa situação dessa? É você mesmo. Você viu alguém na rua, essa pessoa passou por você, não falou contigo, não te olhou, você já tem você cria uma ideia errada sobre aquela pessoa, mas você tem controle sobre isso? Não. O que você tem controle? Sobre os seus pensamentos. Então comece por você. Não comece tentando resolver o problema do outro. E aí eu vou para um exemplo de autorregulação, de autogestão, e é um exemplo radical, eu confesso, que é o nosso Senhor Jesus. Na verdade, a vida dele como um todo dá várias bases para a gente aprender isso aqui. Era alguém que não era escravo de uma percepção. Era alguém que tentava encarar a realidade da melhor maneira possível. Algo trágico, danoso, problemático acontecia, Jesus sempre buscava ter uma ação ou uma omissão inteligente. Eu vou fazer alguma coisa que é coerente com a realidade. Eu vou deixar de fazer alguma coisa porque isto é coerente com a realidade. E não simplesmente com uma percepção ou uma emoção ali no momento. Isso significa que Jesus não sentia? Ele não reagia emocionalmente ao que acontecia? Claro que sim.
Você vai ver vários momentos de Jesus fazendo isso, né? Tem cenas dramáticas na Escritura, que, por exemplo, ele tinha um amigo que tinha morrido, e logo após ele ia fazer um milagre, ia ressuscitar esse amigo, mas ele chora. Ele lamenta profundamente a ponto de chorar. Há alguns instantes dele ir para a cruz, ele está desesperado. E por que eu estou falando que Jesus estava desesperado? Porque ele sua sangue, gente. É um nível de desespero, de agonia brutal. Eu tenho certeza que poucas vezes, no meio dos muitos problemas que você enfrenta na vida, você soa sangue. Não é verdade? Ou tem alguém aqui que soa sangue direto? Honestamente, eu não conheço ninguém que soa sangue. Eu sei que isso é possível pela ciência, eu sei que Jesus viveu isso, mas fora a ciência e fora Jesus, eu não conheço ninguém que viveu esse negócio. Então a gente consegue lidar com essas coisas. E aqui é um momento bacana, porque Mateus capítulo 14 narra um negócio interessante. Jesus, ele recebe a notícia que o primo dele, o João Batista, ele morreu. Muito provavelmente ele foi bombardeado com os detalhes da morte do João. Foi uma morte injusta, né? O cara, ele foi decapitado, literalmente. Cara muito novo, tinha ali seus 30 anos de idade. Foi decapitado porque ele estava acusando o atual rei de adultério. E aí, uma confusão ali, a filha da senhora que estava se envolvendo com o atual rei pediu a morte dele a partir de um joguinho que ela fez, que no final o que importa para nós aqui é que João morreu. Exatamente, João morreu. E aí Jesus recebe essa notícia. E aí, Mateus, ele faz questão de registrar esse lado humano e emocional de Jesus. Quando ele recebe a notícia, olha só, ouvindo o que havia ocorrido, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Peraí, isso abalou ele precisava pensar sobre isso. Ele precisava ter um momento de reflexão. Talvez ele considerou que, João está morrendo agora, o próximo sou eu. Porque ele sabia que ele mesmo morreria injustamente, ele já tinha consciência disso. Só que ele não sabia quando. Mas agora parece que está mais próximo. Ou então ele precisava fazer isso porque de fato era o primo dele, ele gostava. Poxa, meu primo, 30 anos, tinha muito para viver, só fez coisa boa, e de repente um pessoal que está fazendo tudo errado tira a vida dele, isso é muito injusto. O ponto é que, independente do porquê Jesus toma esta decisão, ele precisa ter uma reflexão, ele precisa olhar para a realidade sem estar contaminado com os meros sentimentos e emoções do momento. Ele precisa enxergar a realidade com sobriedade. Então ele precisa ter esse tempo de reflexão. Só que acontece uma mudança de rota enquanto Jesus está caminhando para esse momento de reflexão. E aí olha só o que acontece, Mateus deixa isso claro. As multidões, muita gente, ao ouvirem falar disso, ao ouvirem falar que Jesus estava indo para uma determinada região, saíram das cidades e os seguiram a pé. Então Jesus, ele poderia chamar o pessoal, chamar Pedro, o relações públicas ali dos discípulos. Pedro, é o seguinte, cara, tu também recebeu a notícia que o João morreu, então tu vai falar para o pessoal o seguinte, eu tenho muito interesse em atendê-los, ensiná-los, curar os doentes deles, só que assim, eu preciso de um tempo para mim, sabe, eu preciso organizar minha cabeça. Eu preciso alinhar os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu preciso desse tempo de autorreflexão. Tu pode fazer isso para mim, Pedro? Com certeza o Pedro ia dizer, é justo?
Não, com certeza, mestre. Se for possível, eu fico com a espada ali no pé do monte, enquanto o senhor está lá sozinho. Se o pessoal tentar subir, eu corto no facão, né? As multidões talvez entenderiam. Não, realmente um motivo justo. A gente também ouviu falar da morte de João, saiu no Twitter de Herodes, a gente viu isso, e foi grave. Todo mundo entenderia. Porém, Jesus, ele tinha um compromisso muito grande com aquilo que ele precisa executar, que ele precisa fazer na vida. Há algo importante a ser feito. E ele sabia gerir as suas emoções porque ele era autorregulado. Ele conseguia separar as coisas. Isso faz com que no versículo 14, o Mateus deixe claro para nós, que quando Jesus saiu do barco e viu a multidão, ele teve compaixão deles e os curou. Você sabe o que significa isso? Significa que Jesus, ele, com a dor, com aquilo que ele estava experimentando naquele momento, ele teve a capacidade de pegar aquela emoção, aquele sentimento, e colocar um pouco de lado, e fazer o que ele precisava fazer, para então, depois, ele viver o luto dele. A maior parte de nós não tem essa capacidade. Quando algo sai do controle, foge do normal, a gente se desespera. A gente se descabela, a gente não dorme mais. Não faz o menor sentido passar a noite em claro, não vai resolver o problema, não vai diminuir o problema, mas a gente faz. E no outro dia a gente está com aquela cara de bicho, um olhão assim, estufado, vermelho. O que foi, fulano? Não dormi à noite. Por quê? Fiquei só pensando naquilo. Mas aí resolveu? Não. Entende? Jesus tinha essa autogestão, que vem de uma autorregulação emocional brilhante. Então imagina, você chega em casa, do trabalho, aí seu cônjuge está lá, e quando você pisa o pé em casa, isso não acontece comigo quase nunca, mas é só um exemplo para vocês entenderem. E aí o seu cônjuge já começa assim, ó, tu não tirou o lixo? Isso não acontece comigo. E aí, às vezes eu estou vindo de um dia pedreira, né? Daquele dia que eu tive que lidar com um monte de gente que a vontade que dava era de... né? De vem que eu vou te dar uma porrada. Né? E aí eu vejo aquela cena ali, hipoteticamente, da Nayan fazendo isso, né? Hipoteticamente. E aí eu tenho duas opções, naquele momento. Mas tu sabe como foi o meu dia? Como é que eu chego em casa, tu já chega com 2 pedras na mão, me cobrando coisa de lixo? Entende? Ou eu posso parar e pensar, por que ela está respondendo assim? Por que a primeira coisa que ela pensa na cabeça dela quando eu chego em casa é isso? Talvez ela também não está bem. Talvez ela também está vivendo alguns dilemas que ela não está conseguindo se autorregular. Você entende isso? Só que poucas vezes a gente se coloca nessa posição, que é quase que uma posição de observador do cenário. Você está vivendo uma tensão com alguém, você percebe que o negócio está fugindo do controle, é você sair da cena e você encarar o cenário assim, ó, isso tudo em segundos, assim na cabeça. Por que ela está fazendo isso? Por que eu reagi assim? Você entende? Isso é possível. A autorregulação é possível, só que é treinado. Você tem que começar a treinar isso. Isso vai acontecendo cada vez mais à medida que você vai se treinando, se preparando. Então, de forma contraintuitiva, Jesus coloca a missão dele à frente de suas emoções e sentimento. Eu vou vencer o meu dia, eu vou fazer o que eu preciso fazer, e logo após eu experimento o meu luto. Foi exatamente o que aconteceu.
O texto vai dizer que ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: olha, esse lugar é um lugar complicado, não tem lanchonete aqui perto, não tem restaurantes, o pessoal está com fome. É melhor mandar o pessoal ir embora para que eles possam comprar comida, porque nem o iFood entrega aqui. E aí Jesus poderia aproveitar essa oportunidade para fazer o quê? É mesmo. Manda realmente o pessoal cair fora, porque eu não vejo a hora desse pessoal ir embora para eu poder ter meu momento de reflexão. Eu não aguento mais isso aqui mesmo. Ainda bem que alguém entendeu isso. Então organiza o pessoal, eu vou saindo pela porta dos fundos, enquanto vocês vão dispersando aí o pessoal. É uma boa desculpa para eu cair fora. Ele não podia ter feito isso? Podia. Não seria justo? Todos nós entenderíamos, não é verdade? Mas ele não faz isso. Não, eles não precisam ir. Mas Jesus, o Senhor não precisa do seu tempo para você, para poder pensar na vida? Não, eu preciso, mas eu consigo fazer depois. Tem algo que precisa ser feito agora. Eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer simplesmente porque eu não estou bem. Eu não posso deixar de fazer o que eu preciso fazer porque algo danoso me ocorreu. Eu consigo me levantar e continuar fazendo o que eu preciso fazer até terminar, para então eu abrir a porta, entrar num quarto do luto e experimentar isso. Tudo que a gente tem é só 5 pães e 2 peixes, pronto. Traz esse negócio aí para mim. O que você vai fazer, Jesus? Vou multiplicar, ué. Mas Jesus vai dar trabalho, vai cortar pão, entregar para esse pessoal. O texto vai dizer que são 5.000 pessoas. Sem contar mulheres e crianças. Jesus, deixa aqui, deixa multiplicando e vai para o teu canto. Ter o teu momento. Não, eu quero ficar até o fim. Mas Jesus, eu sei que o Senhor não está bem. Mas não tem problema, eu vou ficar até o fim. Eu preciso ir até o fim. Vocês entendem isso? Às vezes a gente foca muito no que Jesus está fazendo aqui, mas a gente não se dá conta do que Ele está sentindo enquanto Ele está fazendo isso aqui. E aí quando a gente quebra a unha, a gente já não quer mais ir para o trabalho. Não é verdade? Alguém próximo deu uma vomitada, a gente já fica preocupado. Meu Deus, eu preciso ficar aqui. Mas você ficando vai resolver? Vai não, mas eu vou ficar aqui. Entende? Porque a gente vai tendo reações que são envolvidas nas nossas emoções e nos nossos sentimentos e não na realidade. Então, o fato é que todo mundo comeu, ficou satisfeito. Foi um negócio extraordinário. E aí o texto diz, foram 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E aí então, depois que Jesus fez tudo o que Ele tinha para fazer, depois de tudo, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, vocês vão na frente, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Depois de um dia inteiro. Você entende isso? Você não vai fazer o que você precisa fazer se você não tiver autorregulação. Porque se você for avaliar a sua vida, o tempo todo está acontecendo um monte de coisa que mexe com a gente. Não é verdade? É uma notícia ruim aqui, outra notícia ruim ali. Algumas nos travam mais, outras nos travam menos, mas está acontecendo. Então, se eu não consigo entender que sem autorregulação eu não consigo governar a minha vida e fazer o que eu preciso fazer, eu estou entendendo claramente que eu não vou obter resultados. Que eu preciso começar por onde eu tenho controle.
E às vezes não é na circunstância, às vezes não é na outra pessoa, é em mim mesmo. É em quem eu sou. Nesse sentido, eu posso resumir essa conversa dizendo que eu sou responsável por aquilo que eu faço, mas também por como eu reajo. Por que você fez isso? Porque ele me bateu primeiro. Por que você fez isso? Porque ele me disse aquilo. Não é desculpa. Não é plausível. Não é inteligente. O que as pessoas fazem com você não pode determinar a sua reação. Felipe, mas isso parece um absurdo. É porque você não treinou isso. Por isso parece um absurdo. Você não treinou isso. Quando a gente começa a entender essa questão, começa a entender que a gente precisa começar por onde a gente tem controle, quando a gente começa por nós mesmos, por nossa percepção, que a gente avalia as nossas emoções, avalia o cenário real, a coisa começa a mudar. A coisa começa a mudar. Então, pensando na sua vida, eu quero encerrar esse momento com 3 perguntas. A primeira delas é: você já sofreu consequências dolorosas por falta de autorregulação? Você já viveu isso? Você já experimentou isso? Pagou caro porque não conseguiu se conter, não conseguiu se controlar? Já aconteceu algumas vezes na minha vida, isso é horrível. Ou então, você tem o hábito de culpar os outros ou as circunstâncias pela sua falta de autocontrole? Isso acontece com você? Eu já fiz isso várias vezes. E sabe de uma coisa? Não resolveu absolutamente nada. Não resolveu absolutamente nada. Então, diante disso, diante do que a gente está falando agora, o que você fará para assumir a responsabilidade de suas ações e reações na sua vida? Como é que você vai lidar com isso? Qual é o processo que você vai utilizar para, no momento em que algo te desestabiliza, meio que te tira do eixo, você vai, vou respirar fundo. Você escutou o áudio, aquela pessoa desaforada. Você abre aqui e começa a xingar. Mas o que você também fez isso? E você cancela o áudio. Calma. Por que eu estou fazendo isso? Ele foi desaforado comigo, você é desaforado com ele? Porque ele foi desaforado comigo? Qual é a diferença de mim para ele? Pera, calma. Será por que ele está me mandando esse áudio? O que está acontecendo? Qual seria a melhor maneira de eu responder isso? Eu não sei, então não vou responder. Na dúvida, não responde. Entende? Às vezes você perde a razão, você perde o amigo, você perde o cônjuge, você perde o filho, você perde o pai, o emprego, simplesmente porque você foi incapaz de parar, respirar, pensar e depois agir. Isso é completamente possível. Você nem precisa ser um cristão para isso. Acredita? Você nem precisa ser um cristão para isso. E nós que somos cristãos, nós temos um fator a mais. Deus promete que Ele nos dá o Espírito Santo. Porque nós cremos em Jesus, porque nós acreditamos que Jesus morreu por nós, Ele nos dá o Espírito Santo, que é uma outra pessoa, que é um outro ser, além de mim mesmo, com as minhas limitações, que me potencializa, que me redireciona. Que no momento em que eu respiro, que eu paro, muitas vezes ele dá uma sopradinha assim no meu ouvido, assim, calma, Felipe. Mas ele fala, calma, Felipe. Mas eu estou certo.
Calma. Pensa. Pergunta como ele está. Pede para ele ouvir o áudio dele de novo. Entende? A gente não está sozinho nas nossas limitações. Nós fizemos isso exatamente com Deus. Deus criou tudo bonitinho, a gente decidiu responder diferente ao que Ele fez, decidiu viver uma vida em desobediência. Deus não respondeu de forma emocionada aos nossos pecados. Deus pensou, como é que eu consigo restaurar esse pessoal? E no tempo certo Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, sofrer a pena pelo nosso pecado e nos dar a opção, a oportunidade da gente se reconectar com o nosso Deus Criador. E agora, se você crê em Jesus, Ele te dá um presente, o Espírito Santo, que te ajuda, te auxilia a viver uma vida que de fato glorifica a Deus. Agora você é um sinal da bênção de Deus no mundo. Pode estar todo mundo desequilibrado emocionalmente, destruído, arrasado, mas você existe nesse mundo para refletir o brilho de Deus, a glória de Deus, com a maneira como você gere também as suas emoções. É nisso que a gente acredita. Eu quero te convidar a orar junto comigo sobre esse tema que é tão importante, tão necessário. Apresente sua vida, apresente você mesmo, apresente talvez uma circunstância específica em que você se lembra como foi doloroso, como foi difícil. Talvez você perdeu muito porque reagiu mal. Só que agora é um novo tempo em que você pode refazer as coisas. Você não precisa ser um escravo das suas emoções para sempre. Você pode ser diferente.